bom dia, filhas amadas. Estamos aqui no dia 6 desse estudo de Rebeca e que Deus nos abençoe nessa meditação para que possamos sair ricos da palavra, da presença de Deus depois desse estudo, amém? Nós paramos aqui quando o servo de Abraão parou junto à fonte e orou, pedindo: Senhor, eu espero que o Senhor use de bondade para com meu senhor Abraão. E parado em pé, junto à fonte, as filhas dos homens daquela cidade vêm tirar água todos os dias. Dá-me, Senhor, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja esta a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Então nós vemos aqui uma oração muito poderosa. Uma oração verdadeiramente de quem realmente confia em Deus, sabe que o Senhor responde orações. O servo Eliezer estava muito cansado. Depois de dias e dias e dias, ele estava certamente precisando de um banho, precisando de uma cama, de um descanso, não é? Mas ele não se preocupou com seu próprio bem-estar. Ele parou junto à fonte e a Bíblia é clara quando diz de pé junto à fonte. Ele estava de pé. A posição de pé é atento, vigilante, observando. Uma pessoa que quer ver alguma coisa, saber, conhecer, buscar, ela está de pé. Quem está deitado está em repouso, está em posição de descanso, está em posição não de vigilância, mas a posição do servo era outra. Acima do cansaço dele, da vontade dele, ele estava fazendo a vontade do seu Senhor. Isso para nós é uma lição. Quantas vezes o Senhor nos dá missões que nós cansamos rapidamente. A gente começa talvez um pouco animado, logo depois a gente esmorece. Aquela pessoa que não leva um jejum adiante, aquela pessoa que se compromete a buscar o Senhor, determinado horário, talvez às madrugadas, e também desiste pelo meio do caminho, porque o cansaço sempre vence, o desejo do descanso sempre vence, não é mesmo? Então, Eliezer para nós tipifica esse amor incondicional ao seu Senhor, acima do seu bem-estar. O que estava no coração do Senhor de Eliezer falava mais alto, era mais forte do que o próprio desejo do coração de Eliezer. Então, quantas vezes nós vivemos situações em que fala mais alto a nossa alma, a nossa carne, o nosso desejo, a nossa necessidade, a nossa luta grita mais alto. Mas temos perguntado ao Senhor o que machuca o coração dele. Será que quando estamos diante de um grande desafio, primeiro nós colocamos o nosso bem-estar primeiro à frente do que o coração de Deus ferido? Essa é a pergunta. Se eu sou uma serva de Deus, se verdadeiramente eu amo o Senhor e sou amiga dele, eu conheço o que está no coração dele. E se eu conheço o que está no coração dele, eu sei o que machuca ele. E eu vou fazer de tudo para não machucá-lo. Porque ele é mais importante do que o meu bem-estar. Entende? Então o servo estava de pé, vigilante, e fez uma oração muito corajosa. Ele disse: olha, eu vou estar aqui, próximo à fonte, e aquela que vier e eu pedir água a ela, porque as mulheres é que tiravam água do poço,
em determinada hora do dia. As mulheres vinham, essa era uma obrigação das mulheres. Vinha com seus cântaros, pegar água e levava para suas tendas, para suas casas. E aquela que chegasse e ele pedisse, ele ia pedir apenas água para ele, mas a moça que de bom grado dissesse sim, te darei, mas também darei água a todos os seus camelos. Essa então seria o sinal que ele estava diante da escolhida de Deus. Era o primeiro sinal, porque haveria outros, mas este era o primeiro. Então, observa que oração corajosa, não é mesmo? Porque, queridos, vamos entender aqui, eram 10 camelos. Lembra que ele foi lá no celeiro, pegou tudo que precisava e pegou 10 camelos. Era uma comitiva bem grande. Imagine 10 camelos. Cada camelo bebe hoje cerca de 30 a 50 litros de água de uma vez. Eles são assim. Ou seja, essa moça, essa jovem, ela tinha que ter algumas qualidades excepcionais. Porque, primeiro, ela estaria dando água a um desconhecido. Eliezer era o servo mais velho, então ele era um homem velho. Ela teria que ter um coração cheio de compaixão e respeito às pessoas mais velhas. Primeiro ponto, para ela dar ouvido, para ela dar aquele copo de água para um desconhecido. Certamente ele era um homem empoeirado, sujo, por uma caminhada extensa, cansativa e longa. Ninguém sabia que dentro da bolsa dele havia tantas coisas. Ninguém sabia, não é mesmo? Ninguém sabia o que ele levava, o que ele carregava, que eram coisas de valor. Ninguém sabia de onde ele vinha, de quem ele era servo. Então ali ele era apenas mais um homem que atravessava ali aquele percurso com seus camelos. Podia ser um mercador, podia ser um vendedor, enfim, ali estava, né, aquele homem. Ela daria água ao estranho e, partindo dela mesma, ela ofereceria água para os camelos. Buscar no cântaro cerca de 300 a 500 litros de água, porque multiplica-se, cada camelo bebe de 30 a 50. Eles beberiam de 300 a 500 litros de água tirados no cântaro. Esse cântaro não poderia ser tão grande porque ela não daria conta de carregar sozinha. Então, era um serviço pesado, era um serviço difícil, era um serviço que exigia paciência, porque mais à frente nós vamos ver que Eliezer, a Bíblia fala que ele ficou de pé observando Rebeca. Ele tipifica a figura do Espírito Santo, observando Rebeca ir e vir, fazendo a mesma coisa durante muitas vezes. Muitas vezes. Para chegar a 300 litros de água carregados, não é? Vamos supor que ela tivesse força suficiente para carregar 5 ou 10 litros de água, o que é muito difícil você carregar. Pensa um balde da sua casa com 10 litros de água, é pesado? Quantas vezes ela teria que ir e voltar até completar os cerca de 300 a 500 litros de água? Muitas vezes, com paciência, com um sorriso nos lábios, sem murmurar. Ninguém pediu, ninguém exigiu, não foi uma ordem de uma pessoa, foi espontâneo. A Bíblia diz que quando ele acabou de fazer essa oração a Deus, Rebeca se aproximou. Ele viu que ela era virgem, ela viu que ela era uma moça, talvez pelas vestes, pelo véu que usava, enfim.
Quando ela se aproximou, ele percebeu que ela era uma moça e que ele então disse: vou pedir a ela água, vou fazer a prova. E quando ele pediu, ela sorriu e disse: sim, te darei a água. Ela deitou a água para ele e ela olhou para ele e disse: darei também aos seus camelos. Não era para qualquer uma. Eu quero dizer para você, você quer fazer parte dos planos de Deus? Então seja uma pessoa diligente. Seja aquela pessoa que se levanta, sem preguiça, sem desânimo. Seja aquela pessoa movida à expectativa do coração de Deus. Seja uma pessoa de princípios. Seja uma pessoa que honra os mais velhos. Seja uma pessoa generosa. Seja uma pessoa que faz o bem sem olhar a quem. Porque quem faz isso não espera interesses, retribuições. Não. Faça o bem sem olhar a quem. Rebeca era essa moça. Estava acima, o seu padrão era acima da obediência de uma serva, acima de uma obediência após uma ordem, um pedido. Não, ela trazia dentro dela uma diligência, uma vontade de servir ao outro, mesmo que fosse uma tarefa que talvez nem fosse reconhecida. Eu penso que depois algumas outras moças disseram para ela: tá louca, Rebeca, você é doida. Carregar esse peso todo para um desconhecido. Ah, não farei isso nunca. Vou preservar minha beleza, vou preservar a mim mesma. Quem guarda a sua vida, quem preserva a sua vida, perdê-la-á, diz a Bíblia. Não é mesmo? Jesus disse isso. Quando a gente entrega a nossa vida a uma existência com sentido de amar as pessoas e de fazer algo de relevância. Muita gente acha que fazer algo de relevância é ter uma posição conhecida nessa terra, ter uma posição proeminente, ser uma pessoa que se destacou, que fez sucesso, que tem fama, que levantou o seu nome. Não é nada disso, querido, querida, que você que me ouve. Uma pessoa de relevância na Terra é aquela que tem o mesmo padrão perto das pessoas, longe das pessoas. Quando alguém está vendo e quando só Deus está vendo, ela é uma pessoa só, com um coração só, com uma atitude só. Caráter. Era o que Rebeca tinha ali. Caráter. Ninguém estava vendo o que ela estava fazendo. Certamente não seria idolatrada, não seria aplaudida, não. Ela estava fazendo algo a um estranho. Poderia ser uma boa pessoa ou uma má pessoa, você não sabe. Então, querido, esse é a pergunta do Senhor para nós hoje. O que você tem feito, além de cumprir ordens, além de cumprir os mandamentos do Senhor, além de ter uma vida dentro de regras de bom comportamento, de certa obediência? O que você tem feito que extrapola, que de maneira extravagante captura o coração de Deus? Porque essa atitude de Rebeca extrapolou e chegou ao coração do servo Eliezer. E ele disse: opa, aqui está uma pessoa que faz diferença. O que eu e você temos feito atitudes de forma extravagante tem capturado o coração do nosso Senhor. Imagine, essa história foi contada depois em toda a terra, no mundo todo. Rebeca se tornou, com esse pequeno gesto dela, um exemplo de um coração puro, um exemplo de amor, de compaixão, um coração servo. Quantas vezes as pessoas querem ser grandes, querem ser líderes? O que mais tem hoje é coaching para preparar você para liderar. Mas eu quero te dizer, o maior líder é aquele que serve.
Como você quer ser líder se você não serve? E como eu vou servir? Ah, eu não sirvo porque ninguém me dá oportunidade, querido. Cada um serve onde está, da maneira que está, na condição que está. Existe uma maneira de servir. Existe um jeito de servir sem que peçam a você. Faça mais. Se te pedirem um copo d'água, dê água aos camelos. O que te pedirem, você multiplica. Dê muito mais. Sem fazer conta. Sem esperar nada em troca. Sem imaginar o que tem por detrás daquilo. Sem demonstrar interesses, ou benesses, ou recompensas. Porque a recompensa vem de Deus. Tudo que nós fazemos na terra é semeadura. A recompensa vem de Deus. Não importa se as pessoas estão rindo, zombando, acham você boba. Não é? Existe uma expressão muito usada aqui em Minas. Ah, você é trouxa. Ah, você é um trouxa. Quantas pessoas são chamadas de trouxa, de boba? Não é? De bobo. Por quê? Porque faz sem esperar. Faz sem fazer conta. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável. Eu não estou dizendo para você se expor de uma maneira despreocupada. Não, tenha uma fé inteligente. Eu sempre digo isso aqui. Mas Rebeca ali olhou para os animais e viu que eles estavam também cansados e com sede. Servir as pessoas talvez seja fácil, mas servir a animais, servir a quem não está nem dando importância para aquilo, escolha servir àqueles que ninguém está dando importância. Escolha servir àqueles que nem são vistos. Escolha servir àqueles que poucas pessoas gostariam de servir. Faça isso. Essa é a meditação de hoje. Eu espero que você hoje tenha um dia abençoado com o Senhor. Né? No calendário bíblico, nós estamos entrando no mês de Elu. É o mês, porque o calendário bíblico não é o mesmo calendário gregoriano. Hoje, nós estamos entrando no mês de Elu, que era o mês que os reis saíam ao campo, saíam aos jardins, aos bosques, para passear e para ver as pessoas, os moradores daquela terra, para abençoar. Que seja o tempo, então, de você sair aos jardins e buscar o seu amado, o seu rei, o Rei Jesus, para conversas com Ele, para momentos com Ele. Amém? Eu espero que você, né, numa dessas conversas com o Senhor, possa tocar nesse assunto. Eu tenho sido alguém que de maneira extravagante captura o coração do outro, o coração de Deus. Quando Ele me pede algo, eu sou capaz de dar mais além. O que você tem feito pelas pessoas ao redor, por você mesma, pelo seu Deus? Essa é a nossa meditação de hoje. Eu espero que você tenha um dia abençoado, com Deus falando ao seu coração, em tudo que você colocar a mão hoje. Amém? E nós voltamos amanhã, nosso bom Deus permitindo. Seguimos nessa história maravilhosa. Em nome de Jesus, fica com Deus. Um beijo no seu coração.